vai trabalhar. Então hoje nós vamos trabalhar com o nosso segundo chakra, com o Svadhisthana Chakra. Esse chakra, ele fala diretamente com as nossas emoções e ele trabalha com o elemento água, né? E o elemento água, por si só, todos nós sabemos que a água, o movimento dela é o quê? Fluido, né? Então, esse movimento fluido possui uma razão muito específica, né? Para lidar com as nossas emoções de uma forma leve, né? Onde realmente elas precisam se movimentar. Algumas situações nos são apresentadas justamente para que as nossas águas se movimentem, né? Para que não fique uma energia densa parada lá no fundo do nosso lago, né? Das nossas águas. E esse movimento ele vai fazendo o quê? Ele vai movimentando para que algo venha sendo emergido, né? E fique na superfície das nossas águas e com isso a gente possa identificar o que de alguma forma está nos impedindo de manifestar quem verdadeiramente nós somos. Mas não só, eu vou me manifestar como eu sou, como eu acredito que sou. A questão é essa. O processo de autoconhecimento, ele nos revela muitos segredos a respeito de nós mesmos, né? Então, nesse processo é muito normal a gente levar alguns sustos. Nossa, mas eu sou assim, nossa, eu tenho feito isso. Então, é super interessante o processo de autoconhecimento pelos, entre aspas, sustos que nós temos, né? No decorrer dessa jornada. Por quê? Porque é a oportunidade de ser apresentado pra gente maneiras de mudar algumas situações que estão nos aprisionando, né? E o segundo chakra, ele fala exatamente sobre esse aprisionamento e que faz com que a gente perca a liberdade de ser quem se é, né? De amar sem medo, de se expressar de uma forma onde realmente a nossa essência se manifesta, né? E não a rigidez. Então as águas, quando elas começam a ficar fluídas, né? Começam a fluir, o que ela vai fazendo? Ela vai diluindo a rigidez de pensamentos, princípios, que estão ali de alguma forma te escravizando a culpa, né? Então eu deixo de tomar determinadas decisões na minha vida porque eu me sinto culpada de alguma forma, e aí eu estou falando com vocês no âmbito inconsciente, né? O nosso inconsciente abriga muitos pensamentos escravizantes e que por estar inconsciente faz com que a gente vá repetindo alguns padrões que não são legais, e aí a gente sempre se pega falando, putz, mas eu tô fazendo isso de novo, mas eu tô permitindo isso de novo, eu tô deixando de ser de novo. Então, é exatamente isso, é o inconsciente. Então, por estar inconsciente, você vai repetindo e não consegue entender o que realmente está te aprisionando a uma culpa, e às vezes está tão no inconsciente, mas tão no inconsciente, que somente o processo de autoconhecimento que é capaz de nos revelar o que está nos aprisionando, né? O porquê a gente não está cuidando das coisas que a gente quer cuidar e está cuidando de outras coisas e dando valor a outras coisas que na realidade o nosso coração diz que não está legal e que não é esse o teu lugar, não é isso não é para você. Essa energia não ressoa e de alguma forma há uma insistência inconsciente em permanecer em determinados lugares, em determinadas situações, se mantendo. Muitas vezes assim, é até um refúgio nosso, né? Porque muitas coisas na nossa vida a gente usa como uma bengala, porque às vezes não sair da zona de conforto nos proporciona a segurança, entre aspas, ilusória. E aí, essa segurança que a gente acredita que tem e não tem, acaba fazendo com que a nossa existência se limite a algo que não nos representa. Então, esse chakra, ele fala o quê? Sobre o prazer. E é o prazer de manifestar quem você é, de sorrir com a liberdade que você possui aí dentro de você, de se apreciar como alguém
uma pessoa bela, formosa, repleta de habilidades, de dons, de sonhos, e que o ser te move a fazer isso. Então, assim, é lindo quando a gente começa a apreciar o processo do nosso ser divino, sagrado, nos conduzindo de forma super suave em direção àquilo que verdadeiramente nós viemos fazer nessa terra, né? Então, o amor, o que representa o amor? O amor não dá para descrever, então a gente sente. E quando a gente sente que alguma coisa não está legal, é porque ali tem alguma coisa errada e que a gente precisa prestar atenção, olhar e liberar um sabor diferente, né? Eu até usei no nosso tema a respeito da árvore, né? Quando as suas raízes estão bem firmadas, bem nutridas, o fruto é doce. E é exatamente assim na nossa vida. Se as nossas raízes que representam a segurança, né? A confiança de estar onde se está, de fazer o que se está fazendo, de caminhar com segurança, sabendo que ali está tudo bem, né? Então é exatamente esse nutrir, né? As minhas raízes precisam realmente entender que eu estou segura, né? E não é de forma fictícia, isso tem que ser muito real, né? Nós somos como uma árvore e as nossas raízes precisam estar muito bem firmadas para que o nosso crescimento seja sadio, né? E que não haja fraquezas e que a gente possa realmente dar bons frutos, né? E isso em todos os setores da nossa vida. Então, a gente vai trabalhar com esses movimentos, movimentar muitas dimensões internas e mostrar, né, lá para a nossa alma, para a nossa essência, que nós estamos oferecendo essa liberdade, né? Então, o quanto, e aí eu lanço essa pergunta, o quanto você está disposta a ser quem você é? Então, na medida da sua resposta, né, conforme for a sua resposta, se empenhe em sua prática, se baseando nessa resposta, né? Então, o desejo de realmente ir em direção faz com que você se mova intencionando mudança, porque o movimento ele traz mudança. Tudo aquilo que fica muito tempo parado no mesmo lugar gera o quê? Gera uma energia muito densa, né? E não é legal. O tempo todo a gente precisa estar mudando. O tempo todo a gente precisa estar aprendendo novas coisas, se movendo em novos lugares, conhecendo novas pessoas. E aí eu mencionei para vocês a respeito do relacionamento, né? E não é só o relacionamento amoroso, isso é o relacionamento no âmbito geral. Porque todo e qualquer relacionamento nos tira de alguma forma da zona de conforto. E alguns relacionamentos também nos mantêm nessa zona de conforto. E por isso o processo de autoconhecimento ele é muito precioso. Porque ele vai nos revelando o que está nos mantendo numa zona de conforto e o que está nos impulsionando a voar, a ser quem nós somos, né? Nós possuímos um desejo muito grande dentro de nós. Então, a partir do momento que esse desejo está sendo limitado de alguma forma, é porque aí a gente está inconscientemente nos aprisionando numa zona de conforto. Então, nessa noite, se mova, intencionando a mudança que só você sabe que você precisa. Existem algumas decisões que precisam ser tomadas, mas que estão sendo tomadas pela procrastinação. Então eu fico prorrogando e aquilo vai pesando, e você pode perceber que quanto mais você adia uma decisão na sua vida, mais as suas costas ficam pesadas. É como se você carregasse um nó dentro de você, é como se tudo tivesse realmente pesado. Por quê? Porque o ser deseja algo além, a mais, né? Ele não quer que você fique ali minguadinha, só olhando para o nada, para o chão. Não, você tem que olhar para cima, né? Por isso que a gente sempre se conecta com a terra para sentir a segurança, mas a gente sempre direciona o nosso olhar para cima, buscando o quê? Um crescimento sadio, em direção àquele que só ele pode nos oferecer a sabedoria
necessária, que é o nosso Criador.